Oi pessoal, estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês para tentar compensar a ausência da sala de aula. Nós estamos em férias, na verdade, mas nós não podemos deixar de transmitir o conhecimento que é necessário para que vocês possam progredir de uma série para outra. Não sei quanto tempo tenho com vocês, mas sempre farei o melhor que eu puder por todos vocês. Nós vamos falar nessas duas videoaulas que eu vou gravar a respeito do verbo e do advérbio, que na verdade é até mesmo uma atualização, que nós já mencionamos antes, já fizemos alguma conjugação em sala de aula. Nós vamos estar agora entendendo algumas regras, algumas coisinhas que vão ajudar vocês a ter mais facilidade para trabalhar com o verbo e também com o advérbio. Sempre disse e repito, quem não domina verbo não escreve direito. Então vocês, por favor, procurem ir além daquilo que eu estou transmitindo para vocês, além das regras gramaticais. Procurem fazer conjugações verbais no caderno, ler, escrever, porque vocês precisam saber isso na ponta da língua, ou vocês nunca serão bons leitores ou bons escritores. Boa sorte na sua aula. Nós vamos dar início agora à videoaula chamada Verbo. O que é verbo e quais são as suas funções? O verbo: Dona Maria chamou por sua sobrinha e esta apareceu. Dona Maria chamou por sua sobrinha e esta apareceu. Leonardo lançou-lhe os olhos e a custo conteve o riso. As palavras chamou, apareceu, lançou e conteve exprimem fatos situados no tempo. A essas palavras dá-se o nome de verbo. Então, verbo é a palavra que, numa perspectiva de tempo, exprime a ação, estado ou fenômeno, indicando também o modo, o número, a pessoa e a voz verbal. Exemplo: plantamos uma árvore no jardim. O verbo plantamos indica uma ação. Os copos estão vazios. O verbo estão indica o estado em que se encontram os copos. Relampejou durante a noite. O verbo relampejou indica o fenômeno da natureza que aconteceu durante a noite. Sintaticamente, o verbo tem como função essencial constituir o núcleo de uma oração. Exemplo: Fernanda recebeu as flores. O núcleo desta oração é recebeu, é o verbo receber, porque é a palavra mais importante da oração. Se você tirar o verbo recebeu, você vai ver que a oração perde o sentido. Fernanda as flores não faz sentido. Por isso, o verbo tornou-se o núcleo da oração. Ou ele pode ser também um elemento de ligação entre um nome e uma qualidade. Exemplo: as flores são belas. Então nós percebemos que existe um elo de ligação ali entre o substantivo e o adjetivo. Qual que é o substantivo? Flores. Porque flores são belas. Belas é a qualidade das flores, ou seja, é o adjetivo. Então existe uma ligação entre o substantivo e o adjetivo. Então existe uma ligação entre um substantivo e um adjetivo para que haja sentido, para que demonstre, para que indique o estado em que as flores estão. Elas são belas, ok? Flexão. A flexão pode ser em pessoa, que seria a primeira, segunda e terceira pessoa. Também pode ser em número, que é o singular, ou o plural. Primeira pessoa do singular: eu passeio. Segunda pessoa do singular: tu passeias. Terceira pessoa do singular: ele passeia. No plural, primeira pessoa do plural: nós passeamos. Segunda pessoa do plural: vós passeais. Terceira pessoa do plural: eles passeiam. Uma observação: as formas da segunda pessoa do plural vós raramente são usadas. Elas aparecem mais em textos clássicos, em discursos planejados e soam artificiais na linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? A linguagem do dia a dia, a linguagem que não segue tanto as regras gramaticais. Também a segunda pessoa do singular: tu, é muito raramente usado e muitas vezes aparece apenas na linguagem coloquial. Modos verbais. Os modos verbais são 3. Só não podemos
confundir com formas nominais, que nós vamos estar falando lá no final desse vídeo aqui. Quais são os modos verbais? O indicativo indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Exemplo: ele viajou à noite. Isso indica uma ação. João está cansado. Esse verbo indica um estado. E trovejou à noite indica um fenômeno da natureza. O modo subjuntivo indica um fato provável, duvidoso, hipotético. Por essa razão, nós podemos dizer que o modo subjuntivo ele sempre vai deixar uma sombra de dúvida sobre um determinado assunto. Exemplo: talvez ele viaje ainda hoje. Pode perceber que o verbo ele fica em dúvida. O homem pode viajar ou pode não viajar, não é certeza. O modo imperativo é aquele que exprime uma ordem, um pedido, um convite, uma súplica. Também pode ser uma orientação, um conselho, uma regulamentação de uma determinada situação. Exemplo: viaje hoje à noite. É uma ordem, essa noite você vai viajar. Não sei como você vai fazer, mas você vai viajar. Também tempo. O tempo pode ser presente, fato que ocorre no momento ou na época em que falamos. Exemplo: eu escuto. Tu trabalhas. Está acontecendo agora. No pretérito, fato que ocorreu no momento ou época anterior ao momento em que falamos. O pretérito perfeito é a ação iniciada e terminada no passado, um assunto concluído. Exemplo: o rapaz estudou muito para os exames. O pretérito imperfeito é uma ação iniciada, mas que não foi concluída. Ela pode estar sendo desenvolvida até o presente momento. Exemplo: ele estudava quando o telefone tocou. Nada indica que ele terminou de estudar. Ele estudava, pode ter terminado, pode não ter terminado, pode estar estudando até agora. O pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra ação também no passado. Exemplo: nem bem terminara, deram-lhe outra tarefa. O futuro do presente ou o futuro do pretérito. Então, o que é o futuro? É um fato que poderá ocorrer em um momento ou época vindoura. O futuro do presente indica um fato real que acontecerá, algo que é certeza que vai acontecer. Exemplo: todos receberão os livros. É uma certeza que vai acontecer, mas não está acontecendo agora. Acontecerá no futuro com toda certeza. O futuro do pretérito indica um fato possível situado no futuro, mas vinculado ao momento do passado. Alguma coisa que poderia ter acontecido e que por alguma razão não aconteceu. Exemplo: eu estudaria com ele. Eu poderia ter estudado com ele, mas por alguma razão não aconteceu. Agora vamos falar sobre as vozes verbais. Os verbos apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou o paciente da ação verbal, ou seja, se ele pratica ou se ele sofre a ação praticada por alguém. Então vejamos qual é o tipo de voz. Primeiro tipo, voz ativa. O sujeito pratica a ação. Exemplo: o rapaz abriu o envelope. Então o sujeito aqui ele pratica uma ação, a ação de abrir o envelope. A voz passiva. O sujeito recebe ou sofre a ação praticada. Exemplo: o envelope foi aberto pelo rapaz. No caso aqui, o sujeito é o envelope, ele sofre a ação de ser aberto pelo rapaz. A voz reflexiva. Nessa voz, o sujeito pratica a ação, a qual recai sobre ele próprio, ou seja, ele pratica e ao mesmo tempo sofre a ação praticada. Exemplo: o rapaz machucou-se. Ele pratica uma ação de machucar e ele mesmo sofre essa ação praticada por ele mesmo. Então, a voz reflexiva é uma voz que recai sobre o próprio sujeito. Uma observação: a voz passiva pode ser analítica, quando é constituída por dois verbos, ou sintética, quando construída com o pronome apassivador. Então observe bem, a voz passiva, a segunda voz que nós analisamos, ela tem dois tipos, analítica
E sintética, ela é analítica quando ela é constituída por dois verbos, ou seja, quando ela tem um verbo auxiliar. E ela é sintética quando ela é construída com o pronome apassivador. Então, no primeiro caso, voz analítica, a passiva analítica, aliás, o envelope foi aberto. Na segunda voz, a passiva sintética, abriu-se o envelope. Então você percebe que no primeiro tem dois verbos, o verbo principal e o verbo auxiliar. E no segundo tem só um verbo e ele é construído com o pronome apassivador se. Qual é a classificação do verbo? Primeira classificação do verbo é regular. O verbo é regular quando não se afasta do modelo de conjugação. Todas as formas desses verbos têm o mesmo radical. Exemplo, canto, cantei, cantaria. Observem que o radical não muda, certo? Vendo, vendi, venderia. Parto, partes, partirá. O radical continua o mesmo, só a desinência que vai mudando. Então, quando o verbo acontece isso, nós dizemos que ele é regular. O verbo também pode ser irregular quando ele sofre alterações no radical ou ele tem desinências, que são as extremidades ou o termo, diferentes das que aparecem no verbo paradigma de sua conjugação. Vamos ver um exemplo. Sinto, sentes, posso, podes. Observe que o radical em alguns casos muda. No caso sinto, de sentir, ele muda o radical porque não é mais sem, é sim. No segundo caso, sente, ele permanece como no original, mas ele mudou no primeiro aqui, então está diferente. No segundo caso, o verbo poder, o radical seria POD, no segundo caso está seguindo o modelo original, mas no primeiro caso posso, ele mudou o radical. E você vai perceber que em todos os casos a desinência muda. O sinto, o O do sinto, o ex do sentes, o O de posso e o ex de podes. A mudança faz com que ele seja um verbo irregular. O próximo tipo é o verbo anômalo. É aquele que apresenta profunda irregularidade. Exemplo, o verbo ser, que pode ser conjugado como eu sou, tu és, ele é, nós fomos, vós fostes, eu fui e assim por diante, né? Ele é totalmente irregular. Também temos o verbo defectivo, que é aquele verbo que não possui determinados tempos, modos ou pessoas, simplesmente não tem certos tipos de conjugações. Exemplo, verbo chover, verbo bulir, verbo reaver. Como é que você conjuga o verbo chover? Eu chovo? Não existe. Tu choves? Isso não existe. Então, verbos que não têm determinados tempos, modos ou pessoas são chamados de verbos defectivos. Também tem o verbo abundante, que é aquele verbo que apresenta mais de uma forma de particípio. Uma regular, quando o final é ado ou ido, e outra irregular. Como exemplo, nós podemos citar o verbo aceitar, que pode terminar com aceitado ou aceito. O verbo tingir, que pode terminar com tingido ou tinto. Uma observação: com os auxiliares ter e haver, vamos sempre usar o particípio regular. Tenho imprimido, haveríamos tingido. Com o verbo ser e estar, vamos sempre usar o particípio irregular. Exemplo, será impresso, estará tinto e assim por diante. Agora vamos às formas nominais. A primeira delas é o particípio, que é a fase concretizada do verbo, ou seja, a ação do verbo está concluída. Exemplo, amado, feito, escrito e assim por diante. A forma do gerúndio é a forma que está em construção do verbo. É aquela fase em que o verbo ainda está agindo para construir alguma ação. Como exemplo, nós temos amando, fazendo, escrevendo e etc. E finalmente nós temos o infinitivo, que é a forma original do verbo. Como ele aparece, portanto, é a forma do verbo em si. Exemplo, amar, fazer, escrever e etc. Muito bem, nós terminamos aqui o assunto sobre o verbo. Aguardem as atividades que eu enviarei, o link para vocês fazerem com formulários online. Aqueles que não podem fazer as atividades online podem imprimir ou copiar no caderno
copiar do site, ou copiar do caderno de algum colega, ou copiar de alguém que imprimiu, ou xerocar e resolver as atividades no caderno e depois apresentar. Boa sorte, até breve, se Deus quiser.